O ecoturismo é o segmento turístico que mais cresce no mundo, além de ser uma das atividades econômicas de maior potencial para conciliar geração e distribuição de renda com a conservação ambiental. Para desenvolver essa tendência turística integrando consciência ambiental e responsabilidade social, o 7º Congresso Nacional de Ecoturismo e o 3º Encontro Interdisciplinar de Ecoturismo em Unidades de Conservação promoveram o diálogo entre poder público, terceiro setor, empresas, academia e comunidades locais. A própria questão que a gente vive hoje em dia na questão ambiental e o ecoturismo como uma peça estratégica do tão almejado desenvolvimento sustentável, ele deve ter uma responsabilidade maior, justamente porque ele tem essa função de unir, em alguns casos, o desenvolvimento em si, a geração financeira do processo, mas dentro disso também da informação, da interpretação ambiental, da inclusão das comunidades dessas regiões onde você tem uma qualidade ambiental, uma fragilidade de ecossistemas ou de paisagens, e nesse sentido o ecoturismo também passa por um momento de reflexão do que nós temos que fazer, o que a gente tem que melhorar, para que essa atividade realmente possa cumprir o seu papel e não se limitar, às vezes, como um veículo de educação ambiental ou uma polaridade de ser somente um gerador de recursos financeiros, seja para alguns grupos, né, mais limitados das comunidades, ou, como acontece geralmente, limitado aos empresários e, em alguns casos, a redes, né, da área de turismo, que às vezes detém todos os ganhos da atividade, e esses ganhos não são distribuídos, e no caso onde você possa realmente envolver as pessoas para um processo de mobilização para a conservação e a proteção ambiental como um todo. O evento, que aconteceu no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz, reuniu mais de 650 pessoas para debater os rumos do ecoturismo brasileiro. As discussões foram baseadas em temas definidos a partir das sugestões de internautas e de participantes dos pré-congressos realizados nos polos de ecoturismo do Espírito Santo. Essa participação interativa foi provocada pela pergunta desafiadora que incentiva o comprometimento com o ecoturismo brasileiro. Qual será a sua contribuição? E, na verdade, a gente está sentindo uma necessidade de integração dessas percepções e dessas visões e dessas práticas que são realizadas e, no caso, tanto os problemas quanto as possíveis soluções, existe essa necessidade dessa integração, dessa divisão de tarefas entre esses atores que compõem, né, vamos dizer assim, a dinâmica do ecoturismo brasileiro. As discussões técnicas apresentaram a atuação de cada setor na prática do ecoturismo, na gestão das unidades de conservação e dos destinos receptores e também no mercado. O ecoturismo é um fenômeno crescente no mundo inteiro e justamente por ser um fenômeno que está crescendo, em muitos casos o conceito básico, que é o benefício às comunidades, a preservação dos recursos naturais e os benefícios também, de alguma forma, econômicos para o país, às vezes ficam meio desvirtuados por conta de interesses específicos de mercado, de atendimento de lucro imediato. A função básica da academia, portanto, e do meu ponto de vista, é garantir que, de alguma forma, né, os princípios básicos, esses preceitos e a forma de se realizar o ecoturismo seja garantida para que justamente ele seja um segmento diferenciado dos demais e que possa, de fato, contribuir para esse desenvolvimento regional do país, atendendo aos interesses das comunidades. A ideia central do evento era inserir de forma organizada todos os setores na gestão do ecoturismo. Para essa reflexão foi lançada a pergunta norteadora: como aproximar e mostrar para a sociedade a importância do ecoturismo e das unidades de conservação brasileiras? Olha, o evento está trazendo muitas informações, né? Não só a nível nacional, mas a nível internacional também. Principalmente no que trata das questões das políticas públicas, no tratamento das unidades de conservação e as mudanças que estão sendo previstas para que o terceiro setor assuma de fato o papel, principalmente no tocante ao trabalho de educação ambiental com as comunidades do entorno das unidades de conservação, a questão de manejo de trilhas. Então, esse evento ele representa exatamente a inclusão do terceiro setor, inclusive na administração, né, de algumas unidades de conservação, tanto a nível estadual como a nível federal, e as particulares também, como é o meu caso. Essa reunião está mostrando um avanço importantíssimo nesse tema, porque essa aproximação é básica, é imprescindível
para que a população comece a conhecer essas áreas, comece a se interessar por essas áreas, comece a amar esses parques que parece que são locais que só os especialistas conhecem. Nesse sentido, a gente nota nessa reunião uma mudança muito importante, um começo de conversa onde a preocupação tanto de autoridades de governo, do poder público, do terceiro setor, de todos que estão aqui envolvidos, começa a se voltar para resolver, para criar condições de como que esses locais poderão estar plenamente acessíveis. Na maioria das vezes, essas comunidades estão localizadas em locais de difícil acesso e de difícil oportunidade de desenvolvimento econômico, de renda, de emprego, enfim. Ou outras vezes, devido a essa dificuldade, elas estão pressionando o meio ambiente, estão em conflitos sociais internos por causa de pobreza, por causa de falta de acesso de emprego. Então elas pressionam a Mata Atlântica, pressionam a Amazônia, o pescado. Isso é o jeito delas de sobreviver. Então os benefícios sociais são de resgatar esses valores, né, e resgatar a organização comunitária. Geralmente o turismo ele exige que a comunidade esteja organizada para prestar um serviço, para manter o lugar razoavelmente bonito esteticamente. O turista gosta de ver uma região organizada esteticamente, com relação a lixo, enfim, uma série de coisas. Então, os benefícios sociais são bastante amplos. Os benefícios econômicos, obviamente, são a geração de emprego, manter aquela pessoa naquele lugar, em vez de ela ir para a cidade, aumentar os índices de desemprego, né? Então, ela permanece na terra, produzindo e também trabalhando com turismo. E os benefícios ambientais é você preservar aquela região e a natureza dessa região por meio do ecoturismo. Quem vive nela também, né? Tudo sendo feito por meio de quem vive nela. Há um momento muito bom para o turismo de base comunitária, o turismo que envolve as comunidades, que protege o meio ambiente, está num momento muito bom de apoio, seja por ONGs, universidades, mas também agora pelo governo, né? E está criando uma rede, acho que, de turismo de base comunitária, que se comunicando, trocando experiências. Aqui no Congresso você tem várias delas presentes aqui, estão trocando experiências e compreendendo como é que pode alcançar o sucesso desses projetos. A programação do Conecotur foi finalizada com 2 marcos históricos: a fundação da Sociedade Brasileira de Ecoturismo e a definição das diretrizes da Carta do Espírito Santo. A Sociedade Brasileira de Ecoturismo, uma entidade de caráter acadêmico, vai fomentar o debate sobre a atividade e produzir a Revista Brasileira de Ecoturismo e o Congresso Nacional de Ecoturismo. A Carta do Espírito Santo é um documento que tem o objetivo de orientar o crescimento ordenado do ecoturismo brasileiro na próxima década. Ela foi entregue aos Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo.